Vocês estão me ouvindo direitinho? Vocês estão vendo a tela compartilhada aí? Tá tudo certo? Essa, né? Então, a aula 6 que estava faltando é exatamente a aula sobre funções analíticas, a definição do que é uma função analítica. Então, eu vou falar sobre isso aqui no começo e depois a gente faz uns exercícios da lista para tirar algumas dúvidas que porventura vocês tiverem, beleza? Então, é o seguinte, a gente definiu o que é uma função diferenciável na aula 5, tá? Então, a gente definiu a derivada, então só para lembrar, então uma função f definida aqui num conjunto, né, complexo, então um domínio complexo. Complexo, ela é derivável em um ponto z0, também no domínio, se o limite, quando ΔZ vai para zero, de f de z0 mais ΔZ menos f de z0 sobre ΔZ existe. Tá certo? E aí, quando existe, a gente chama isso aqui, né, de a derivada da função. Então, a gente chama isso aqui de f' de z0, tá? Uma definição alternativa, que é imediata, primeiro, essa definição é a mesma definição que a gente vê no cálculo 1, tá? E uma definição alternativa que a gente pode usar aqui também seria dizer que o limite, quando z vai para z0, de f de z menos f de z0 sobre z menos z0 existe, tá? E é isso aqui também equivale exatamente à mesma coisa do caso anterior, que é f' de z0. Então, se ou esse limite existirem, então a gente diz que essa função é derivável, tá? E o que é a analiticidade? Então, primeiro, as funções deriváveis são... a gente pode usar aquelas regras, né? Conforme a gente viu na última aula, a gente pode usar as regras que a gente aprende no cálculo 1, são as mesmas regras do produto, da soma, diferença, razão e etc. Tá? Todas aquelas regras valem. E o que a analiticidade tem de especial e o que isso está relacionado com a derivada, tá? Então, o que tem de especial a gente ainda vai descobrir, tá? Essa parte ainda a gente não vai concluir agora. Mas funções analíticas, elas são muito especiais e basicamente tudo que a gente vai fazer depende da analiticidade das funções, ok? E ela tem uma ligação direta com a derivada. Então, a definição da analiticidade é a seguinte. Então, uma função f analítica, uma f aqui, né, de variável complexa, é analítica em Z0 se f é derivável em Z0 ou diferenciável, né, em Z0 e em todo ponto uma vizinhança de Z0. Tá? Então, observe o seguinte, que a analiticidade, ela é uma definição que ela pede um pouquinho mais do que só a derivada, tá? Ela tem que ser derivável no ponto e em todo o entorno desse ponto aí também. Então, ela é analítica se ela é derivável em Z0, então aqui é analítica, tá? Se ela é derivável em Z0 e também numa vizinhança desse ponto aqui, em todo ponto que está na vizinhança desse ponto, tá? Então, por exemplo, então como que a gente pode... Um exemplo de uma função que seja analítica. Então, um exemplo de uma função analítica, então a função f de z igual a z quadrado é claramente analítica, né? Porque ela é derivável em qualquer ponto do plano complexo.
Tá? Pois, né? Vamos justificar. Pois f derivável para qualquer ponto para qualquer z complexo, né? Ela está definida em todo complexo. Todo z complexo. Então, ela obviamente é analítica. Se você escolher um ponto, ela vai ser derivável naquele ponto. E aí, como ela é derivável em todo complexo, ela vai ser derivável em toda a vizinhança desse ponto também. Posso até ser um pouco mais abrangente. Posso escrever g aqui, né? Posso pensar numa g, que é uma função polinomial normal, etc. Até a zero. N aqui, número natural. Pensar aqui que o AN é diferente de zero, para a gente ter um polinômio de grau n, tá? Então, G de Z, que é um polinômio, é analítico. Então, de forma mais abrangente, todo Z também. Todo Z, todo C, né? Todo inteiro não, todo complexo, tá bom? Então, são dois exemplos imediatos aí de uma função analítica, tá? Quando a função ela é analítica em todo plano complexo, a gente diz que ela é uma função inteira, tá? É só um jeito da gente chamar. Então, só uma nomenclatura aqui. Se f é analítica para todo Z em C, né? Para todo Z complexo, a gente chama ela de inteira. Dizemos que F é inteira. Só um nome mesmo. Ela continua sendo analítica, tá? É só um outro... Só para a gente deixar específico que ela é analítica no plano complexo como um todo, tá? Então, para a gente deixar anotadinho aqui. E o interessante é o seguinte, ó. O interessante é que, apesar de ser fácil verificar que essas funções aí, né, polinomiais são analíticas, mesmo funções que parecem ser muito simples, não necessariamente são analíticas, tá? Então, só para a gente observar que nem toda função que a princípio é diferenciável num ponto também é analítica, vamos tentar esse exemplo aqui, ó. Então, se eu pegar, por exemplo 3 aqui, né? Se eu pegar essa função aqui, ó, p de z, que é igual ao módulo de z ao quadrado. Então, nosso objetivo é mostrar que P, desculpa, não é analítica em nenhum ponto. Tá certo? Então, apesar de ser uma função contínua, está bem definida em todos os complexos, essa função ela não é diferenciável, ela não é analítica em nenhum ponto, tá? Então, primeira coisa, né? Essa função ela é diferenciável para um z diferente de zero? Então, primeira pergunta aqui, ó. Então, essa P é derivável em algum z complexo? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder, tá? E a resposta é, não sei, né? Vamos descobrir agora. Então, vamos primeiro, se a gente quer, apesar dela estar definida em todos os complexos, vamos começar pelo mais trivial de todos, que é o z igual a zero, tá? Então, para a gente responder essa pergunta, vamos começar no zero aqui. Então, se z é igual a zero, z0 é igual a zero, né? A gente tem o seguinte, que o limite, quando z vai para zero de p de z menos p de z0 sobre z menos z0, isso aqui nada mais é do que o limite
de módulo de z ao quadrado v menos módulo de 0 ao quadrado sobre z menos 0. Tá? Quando z vai para 0 aqui. E aí isso aqui, na verdade, nada mais é do que o limite, quando z vai para 0, de módulo de z ao quadrado eu posso escrever como sendo z vezes z barra, dividido por z. Aqui eu posso cortar, né? Posso cortar o z com z aqui. Isso aqui é o limite, então, do z barra quando z vai para 0, do conjugado. Isso aqui é claramente 0. Então, uma coisa interessante é, em z igual a 0, essa função é diferenciável, tá? Então, conclusão aqui, z0 igual a 0, p é derivável. E a questão é, será que no entorno do zero ela é derivável? Que essa é a segunda pergunta, né? Então, primeiro, a pergunta era se P era derivável em algum ponto. Então, a gente achou que pelo menos no zero ela é. E a segunda é, em algum ponto no entorno do zero ela é derivável? Agora vem a segunda questão. Em algum ponto no entorno do zero. P é derivável? E a resposta aqui, já vou adiantar, é não, tá? Isso ajuda a gente já a procurar pelo problema, entendeu? Porque se a gente ficar, enfim, se a gente já não soubesse a resposta, talvez a gente ia ficar pensando mais do que a gente precisa aqui. E aí, como que a gente faz para comprovar que não? Então, vamos considerar aqui, ó, um Z0 qualquer. Considere um Z0 qualquer complexo com Z0 diferente da origem. Afinal de contas, a gente já sabe que na origem dá para derivar tudo direitinho e tá tudo certo, tá? E aí, neste caso, especificamente, se eu tentar calcular então o limite, quando z vai para z0 do módulo de z ao quadrado menos o módulo de z0 ao quadrado sobre z menos z0, a gente vai chegar numa coisa interessante. Então, primeiro, vamos chamar aqui, ó, só para a gente ter, para ficar registrado aqui, ficar mais fácil a gente fazer a nossa conta, eu vou imaginar que o z ele é x mais y, e vou imaginar que o z0 é, logicamente, x0 mais y0, tá certo? E nesse caso, em particular, usando essa notação aí, a gente vai ter que esse limite, na verdade, é o seguinte, né? O limite, quando x e y vai para x0, y0, posso escrever, né, como se fosse um limite de emoção de duas variáveis, tá? Não tem problema. Isso aqui vai ficar assim, ó, x mais y em módulo ao quadrado, menos x0 menos y0 em módulo ao quadrado, dividido por x menos x0 mais y menos y0, tá certo? E é isso aqui, ainda posso escrever assim, né? Isso aqui é o limite do xy vai para x0, y0, de quem? De x ao quadrado menos x0 ao quadrado, mais, vou deixar separadinho aqui, y ao quadrado menos y0 ao quadrado, dividido, né? Por x menos x0 mais y menos y0. Então, se eu tratar isso aqui agora como limite, né, de uma função de duas variáveis lá do cálculo, eu posso tentar usar a regra dos dois caminhos aqui, tá? E aí, se a gente usar a regra dos dois caminhos, a gente vai observar o seguinte, tá? Aqui pela regra dos dois caminhos, eu vou decompor esse limite aí em dois caminhos distintos e vou ver o comportamento desse limite em dois caminhos distintos. Se eles derem igual, a gente não consegue concluir nada, mas se eles derem diferente, a gente consegue concluir uma coisa muito interessante, que o limite não existe. Se o limite não existe, a gente conclui, então, que essa derivada não existe, tá? E aí, então, primeiro aqui, eu vou considerar o seguinte, x igual a x0,
e o y indo para y0, tá certo? Então, por esse limite, por esse caminho, então eu posso pegar esse limite aqui, só copiar aqui. Ops. Então, este limite aqui, eu posso escrevê-lo, né, como sendo com limite y vai para 0, x igual a x0. Como a gente já sabe que esse limite original é isso aqui na verdade fica o limite então de quem? De x0 ao quadrado menos x0 ao quadrado mais y ao quadrado menos y0 ao quadrado dividido por x0 menos x0 mais y menos y0. Isso aqui, na verdade, vai dar limite quando y vai para 0. Y vai para y0, perdão. De quem? De y mais y0 vezes y menos y0 dividido por i vezes y menos y0. E claramente isso aqui posso cortar. E isso aqui vai para 2y0 sobre i, tá? Ok? E aí se eu fizer pelo segundo caminho, se eu fizer pelo caminho 2 aqui, que eu vou chamar, e o caminho 2 é quem? Eu vou me aproximar do ponto x0, y0, de que maneira? Eu vou fazer o y igual a y0, e o x eu vou me aproximar dessa forma aqui, tá certo? E aí, consequentemente, vou copiar aqui para a gente andar mais rápido. Consequentemente, o que vai acontecer? Esse limite aqui, ó, só reescrevendo aqui que eu preciso, só reescrevendo aqui que eu preciso, né? Isso aqui vai ficar assim, ó. O x vai para x0, o y é igual a y0. Então, este cara aqui, né, vai ser isso. E aí o que eu consigo observar é que isso aqui é igual ao limite, quando x é para x0, de quem? De x mais x0 vezes x menos x0 sobre x menos x0. Posso cortar esses dois caras aqui. Isso aqui, então, dá 2x0. E aí, como os valores são diferentes, né? Então, como esses dois valores aqui são diferentes, qual que é a minha conclusão? Então, portanto, o limite não existe. Portanto, o limite, quando z vai para z0, de módulo de z ao quadrado menos módulo de z0 ao quadrado sobre z menos z0, não existe. Isso aqui implica, então, que f, que a p, eu chamei de p, isso implica que p não é derivável em z0, derivável em nenhum z0 fora do zero, né? Nenhum z0 diferente de zero. Portanto, p não é analítica em nenhum ponto, apesar de derivável no zero. Interessante isso. Então, é uma função super bem comportada, tá? Uma função super bem comportada que não é analítica em absolutamente lugar nenhum. Perfeito? Legal. Quais são as funções, quais são as caras das funções analíticas que a gente conhece até o momento? A gente ainda vai voltar nesse assunto, tá? Aqui é só mesmo a gente está só definindo o que é uma função analítica. Isso aqui a gente ainda vai voltar, vai tratar disso aqui com mais cuidado, mais para frente. Mas o que a gente tem é que a cara das nossas funções analíticas são as seguintes, nesse momento, tá? Então, um teorema, vou escrever como um teorema, porque no livro está como teorema. Professor, Oi? antes do senhor prosseguir muito, sobre esse exemplo anterior aí. Para existir, aqueles dois limites tinham que ser iguais, né? Correto. E se você só igualar ali o 2y0 sobre i com o 2x0, Qual vai não ser a vai sua encontrar. conclusão, se você igualar? Se igualar, você vai achar, por exemplo, A como é única, que eu posso dizer? Talvez uma linha que. não, a única opção que você vai ter é zero. Porque, por um lado, você tem um número que é puramente complexo, igual a um número que é puramente real. Ah, Qual que tá, é a única sim. chance deles serem iguais? Esse x0 igual a y0, que é igual a zero. Mas isso a gente já sabe, né? Que pro zero dá certo. Ah, tá, sim, entendi. E mesmo e só acrescentando um detalhe.
Mesmo que esses dois limites fossem iguais, ainda assim a gente não garante que o limite existe, né? Observe que a regra dos dois caminhos, ela tem uma nuance que isso gera muita confusão, na verdade, que é a qual? É porque você A regra, testou só dois caminhos, né? Seria. exatamente. Se Você você ter... testa dois caminhos, você pode ter que eles dêem o mesmo valor, mesmo assim o limite não existindo. É porque teria que testar todos os caminhos, né? Exatamente. Como a gente só testou dois, a gente não consegue concluir nada. Mas nesse caso aqui, só deles serem diferentes, porque a gente está considerando que o x0 e y0 são, a princípio, um ponto não nulo, então eu posso ter. Um deles vai ter que ser diferente de zero necessariamente. Então, como um deles vai ser diferente de zero necessariamente, então a gente já sabe que é diferente. Beleza? Beleza, muito obrigado. Então, bora aqui. Então, continuando aqui. Então, no livro está como teorema, que é uma caracterização básica do que são as funções analíticas que a gente tem até o momento, tá? Então, uma delas a gente já concluiu ali, né? A gente falou no exemplo. Então, polinômios, né? São funções inteiras. Polinômios usuais, tá? São funções inteiras. Isso a gente já tinha observado no exemplo lá. E funções racionais, tá? Funções racionais, que são quocientes de polinômios, em que P e Q são polinômios usuais, tá? Pensando na forma trivial do polinômio, sem pensar em polinômio com trigonométrica ou polinômio com potência negativa, nada disso, tá? Em que P e Q são polinômios, são analíticas sempre que Q de Z for diferente de zero. Então, os polinômios são funções inteiras porque elas estão definidas em todos os complexos. Essas funções não estão definidas em todos os complexos, porque nos complexos todo polinômio tem raiz, tá certo? Então aqui vão ter alguns zeros, e aí qualquer domínio, qualquer conjunto que não inclua esses zeros, essa função ela é analítica, tá? Então, talvez eu tenha que escrever isso aqui de uma outra forma. Peraí. Em que P e Q são polinômios, são analíticas. Sempre, talvez seja melhor escrever de outro jeito, tá? Deixa eu só. Eu acho que vocês entenderam, mas isso aqui não está necessariamente correto. São analíticas. Deixa eu escrever de outro jeito aqui. São analíticas para todo Z pertencente ao domínio, a um D tal que tal que em D não exista nenhum zero de Q. Talvez assim. Assim está correto. Do outro jeito não estava não. Nenhum zero de, de Q. Beleza? Então, resumidamente, se eu tenho algum conjunto em que contém algum zero da função Q, essa função ela deixa de ser analítica. Basicamente é isso, tá? E esses pontos nos quais a função perde analicidade, a gente dá um nome para eles. Então é só uma nomenclatura aqui. Eu tô com essa palavra nomenclatura na cabeça, mas não é ela que eu uso normalmente não, mas não tem problema, não tô lembrando a outra. Então vai nomenclatura mesmo. Em todo ponto em que F deixa de ser analítica, em
todo ponto em que f deixa de ser analítica, dizemos que todo ponto Z0, melhor botar assim, né? Em todo ponto Z0 em que f deixa de ser analítica, dizemos que Z0 é um ponto singular ou uma singularidade. A gente vai caracterizar isso aqui mais para frente, tá? Bem mais para frente. Então, a gente vai ver exatamente como que a gente caracteriza a singularidade de uma função não analítica, tá? E aí, só um teorema aqui também, que é uma propriedade, eu vou escrever como propriedade, que é imediato. Não vou entrar em detalhes de como provar isso aqui não, mas é imediato. Que é o seguinte. Se eu tenho se f e g são analíticas em um domínio, tá? Então, olha isso aqui, tá? Então, também são analíticas. Então, vão ser analíticas a soma, a diferença, o produto e o quociente, contanto que g de z seja diferente de zero em d de dado, tá certo? Então, essas aqui são naturalmente, essas são naturalmente, essa aqui ela vai ser analítica, contanto que o denominador seja diferente de zero, beleza? Tranquilo? Então, a gente tá usando, a analiticidade nada mais é do que uma extensão de moção diferenciável. Então, se ela é derivável num ponto, num conjuntinho perto desse ponto, então ela é analítica, e aí vai valer essas propriedades aqui também. Fechado? Mais duas coisinhas que eu gostaria de falar antes da gente passar para os exercícios são com relação a algumas coisas que acontecem se a função for derivável. Tá? Algumas consequências diretas e óbvias aqui. Uma delas é a continuidade, então isso vale para a função real, então se a função real, então só fazendo um paralelo aqui com a função real, se a função real ela é derivável num ponto, então ela também é contínua num ponto, aqui isso também vale, tá? Então significa que se ela é derivável num ponto, ela é contínua num ponto, então se ela é derivável, então se ela é analítica num domíniozinho, então ela é naturalmente contínua nesse domínio, isso é uma característica interessante, a gente vai até ampliar isso mais para frente, a gente na verdade tem uma consequência até mais poderosa. Olha que legal. Se a função ela é analítica num ponto, e consequentemente né, ela vai ser derivável também em torno deste ponto, então se isso acontece, ela é naturalmente contínua, como eu acabei de falar, mas não só isso, ela é infinitamente diferenciável desse mesmo conjunto. Isso não acontece para funções reais, tá? Então isso é uma característica interessante da função analítica. Estou fazendo um spoiler aqui só para vocês entenderem o poder que as funções analíticas têm e vamos mostrar aqui, na verdade, esse fato. Né? Um teoreminha simples aqui, que ele diz o seguinte. Se a função é derivável, então se f né, é derivável em z0, então ela é contínua em z0, e aí aqui, ó, como observação, porque isso não é exatamente o teorema, como observação aqui, ó, então se f é analítica em D, isso aqui implica que f é contínuo em D também. Essa é uma coisa interessante que a gente pode concluir deste pequeno teorema aqui. E mostrar isso é bem tranquilo, tá? Mostrar isso aqui é extremamente trivial. Vocês provavelmente devem ter visto a demonstração lá no cálculo 1, tá?
Então, o que eu quero mostrar é o seguinte. Para mostrar que ela é contínua, eu quero mostrar que o limite... Vou botar aqui, né? Então, queremos mostrar isso aqui, ó. Que o limite quando z vai para z0 de f de z igual a f de z0. É isso que a gente quer mostrar, tá? Beleza? E como é que eu vou fazer para concluir isso aqui, então? Vou fazer o seguinte, eu vou partir desse limite aqui, vou manipular ele para chegar onde eu quero, tá? Então, a gente tem que isso aqui, na verdade, é igual ao limite quando você vai para z0 de f de z menos f de z0 mais f de z0. Posso escrever assim, tá? E aí, daqui, eu ainda posso escrever mais um pouquinho, posso ampliar isso aqui mais um pouquinho. Posso escrever que isso aqui, na verdade, é isso aqui, ó. F de z menos f de z0 sobre z menos z0 vezes z menos z0 mais f de z0. Posso escrever assim sem nenhum problema, tá? Então, observe que este f de z, na verdade, eu posso escrever, tudo bem que eu estou forçando a barra bastante aí, mas eu posso escrever que este cara é igual a exatamente toda essa soma aqui de baixo, tá? Mas aqui acontece uma coisa interessante. Limite do produto é o produto dos limites, quando os limites existem. Então, este limite existe porque eu estou considerando que a função é derivável no ponto C0. Este limite aqui também existe, tá? Então, olha que importante e interessante. Isso aqui é constante, né? Isso aqui é constante, esse termo aqui é constante. Então, isso aqui, na verdade, se decompõe em 3 limites diferentes. Então, esse aqui é o limite, quando z vai para z0, de f de z menos f de z0 sobre z menos z0, vezes o limite, quando z vai para z0, de z menos z0, mais o limite, quando z vai para z0, dessa constante aqui, f de z0, tá? Mas olha que massa. Esse limite aqui, ó, é exatamente a derivada no ponto C0. Este limite aqui é igual a zero, né? E este limite aqui, obviamente, é constante, então aqui é f de z0. E a gente consegue concluir, então, que a gente gostaria. Isso aqui dá f de z0, então, portanto, f é contínua de z0. Como a gente gostaria de provar. E a última coisa que eu gostaria de falar, antes da gente passar para os exercícios, é o seguinte, aqui no mundo dos complexos, também vale a regra de L'Hopital, tá? Então, o último teoreminha aqui, antes da gente passar para os exercícios, que é a regra de L'Hopital. L'Hospital, na verdade. Na verdade, uns chamam de L'Hospital, outros chamam de L'Hopital. Vou chamar de L'Hopital mesmo. Não tem um consenso com relação à existência desse S aí, não. Então, talvez tenha um consenso. Não, não tem consenso não, porque eu já encontrei em vários livros com S e sem S, né? Então, vai da regra de L'Hopital que diz o seguinte, tá? Sejam F, G analíticas em C0, tá? Com F de Z0 igual a G de Z0, que é igual a zero, ok? Mas, né, a derivada G' de Z0 é diferente de zero, tá? Então, vale isso aqui, ó. Ups. Então, esse então ficou feio, né? Deixa eu arrumar aqui. Então, agora tá bonito. Então, limite, quando z vai para z0, de f de z sobre g de z, isso aqui é f' de z0 sobre g' de z0, tá certo? Então, a hipótese, né, de que
querendo que a derivada seja diferente de zero, exatamente para que esse limite aqui não tenha nenhum problema. Tá? E demonstrar isso aqui é extremamente simples, né? Não sei se vocês já viram a demonstração, mas não custa nada a gente fazer. Bem simplona. Nessa demonstração a gente tem o seguinte. Bem, o que eu quero é calcular esse limite, né? Como a função analítica nos é zero, então as derivadas com relação ao ponto C0 existem. Então, olha lá, o que eu vou fazer? Eu vou partir desse limite aqui. Ó. Então, eu quero calcular o limite quando z vai para z0 de f de z sobre x de z. Isso aqui, na verdade, é o limite quando z vai para z0. Olha que legal. De f de z menos f de z0 dividido por g de z menos g de z0. Por que, na verdade, essa igualdade acontece? Porque isso aqui é igual a zero e este cara aqui também é igual a zero. Então, posso simplesmente forçar eles aí sem nenhum problema. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou multiplicar e dividir por z menos z0. Porque se eu multiplicar e dividir por z menos z0, esse limite agora eu fixo aqui, né? Então, esse aqui é o limite. Quando z vai para z0, de quem? De f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Tudo isso dividido por g de z menos g de z0 sobre z menos z0. Bem, o limite disso aqui existe quando z vai para z0. E o limite da parte de baixo também existe quando z vai para z0. Não é isso? Elas são analíticas, então significa que não precisava nem ser analítica, bastasse que elas fossem diferenciáveis, tá? Então, se ela é analítica ou diferenciável aqui, tanto faz, esse limite existe, esse limite existe. Então, o limite da razão é a razão dos limites. Então, só para a gente deixar explícito, tá? Então, o limite da razão é a razão dos limites. Então, aqui eu tenho isso. Dividido pelo limite. G de z menos g de z0. Dividido por c menos z0. E aqui, finalmente, a parte de cima é a derivada da f com relação no ponto C0. Na parte de baixo, a gente também tem a derivada, porque essa derivada é diferente de zero, né, por hipótese. Então, isso aqui é importante. Então, isso aqui é diferente de zero. E a gente tem o resultado. Então, isso é uma coisa excelente, tá? Porque a gente pode usar a regra de L'Hopital como a gente fazia lá em cálculo 1. Eu não sou uma entusiasta dela, não, mas vocês, alunos, adoram, né? Mas eu sempre explico por que eu acho qual que é o grande problema com o L'Hopital. Quando o aluno de cálculo 1 aprende o L'Hopital, ele acha que ele pode colocar o L'Hopital em qualquer lugar. Então, mesmo que não se aplique, ele vai tentar forçar lá e vai dar algum problema. E assim, a ideia da regra de L'Hopital é que você use ela quando você precisa ter assim, quando você tem a situação em que ela precisa ser utilizada, né? E isso não acontece quando o camarada aprende isso em cálculo 1. Ele acha que simplesmente qualquer coisa ele vai colocar a regra de L'Hopital e vai dar certo. E muitas vezes vai dar, mas em outras não vai dar também. E aí quando não dá, ele vai ficar, poxa, mas eu achei que podia. Eu falei, então, mas não podia, eu já tinha falado que não podia. Mais ou menos assim, né? Vamos lá. Então aqui, ó. Calcular esse limite aqui, tô roubando do livro mesmo. Só pra gente ter um exemplinho aí, tá? Pra gente partir para a lista de exercícios. Então é o seguinte, eu quero calcular esse limite no ponto 2 mais i aí. E aí, eu não vou calcular, mas poderia. Se você calcular o f de 2 mais i, você vai encontrar que é zero, e se você fizer o g de 2 mais i, você vai observar que é zero também, tá? A gente poderia calcular aqui, mas eu estou afirmando para vocês. Significa então que esse limite vai dar 0 sobre 0, né? Uma indeterminação 0 sobre 0, tá? Porque o 2 mais i vai ser um ponto singular dessa função racional aí, ok? Deixa eu só conferir aqui se eu escrevi tudo certinho. Não, tá certo, é isso mesmo, tá? Bem, como isso aqui vai acontecer, então
o que a gente pode fazer é aplicar a regra de L'Hopital. Aqui nesse caso, sim, tá? A gente pode usar a regra de L'Hopital. E aí isso aqui, na verdade, corresponde quem? A derivada do polinômio de cima no ponto z igual a 2 mais i, dividido... Opa, faltou a linha aqui. Dividido pela derivada do polinômio de baixo nesse mesmo ponto 2 mais i. Que nesse caso, então, calculando a derivada aqui, eu vou ter 2z menos 4, ponto aqui 2 mais i, já substituo, dividido pelo denominador, que vai ficar 3z quadrado menos 1, ponto 2 mais i. Então, isso aqui, na verdade, é 2 vezes 2 mais i menos 4, dividido por 3 vezes 2 mais i ao quadrado menos 1, tá? E aí, neste caso em particular, que vai ficar 4, aqui em cima vai ficar 2i, né? Imediato a gente vê, agora aqui embaixo a gente vai ter um pouco mais de trabalho, né? Porque a gente tem que calcular o quadrado ali. Então, isso aqui é 3 vezes quadrado do primeiro, menos, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então dá 4i, mais o quadrado do segundo, que é menos 1. Menos 1, então isso aqui dá 2i, dividido por 3 vezes 3, então dá 8 aqui, mais 12i. E aí a gente pode finalmente aqui, né, fazer dar uma simplificada, né, dá para dividir por 2 aqui, então fica i dividido por 4 mais 6i. Aqui eu vou multiplicar pelo conjugado, 4 menos 6i, 4 menos 6i. Embaixo eu vou ficar com o módulo do número complexo, que é 16 mais 36, né? 16 mais 36, 52. 52, e aqui vai ficar 6 mais 4i. Dá para simplificar. O primeiro vai ficar 3 sobre 26. E o segundo vai ficar mais 1 sobre 13. E a gente termina aqui, beleza? Então, a regra de L'Hopital é uma ferramenta importante, era uma ferramenta importante lá no cálculo 1 e ela continua sendo uma ferramenta importante aqui que a gente continua podendo utilizá-la, beleza? Então é isso, pessoal. Então a parte teórica que estava faltando da aula 6 era isso. E agora a gente pode focar nos exercícios aí.